Oficialmente grávida, dinheiro militar garantido, aquele idiota não pode fugir agora. Minha namorada tentou me prender enquanto eu estava em missão, a 8.000 quilômetros de distância por 9 meses, a matemática não batia, eu comentei 3 palavras, quem é o pai? E a vida dela desmoronou instantaneamente. Ei Reddit, preparem-se porque isto ainda parece irreal de escrever. Eu sou Max, 30 anos, homem, e nunca pensei que acabaria no meio de um caos viral envolvendo minha namorada, meu vizinho e uma gravidez que nem sequer passava pela matemática básica. O que começou com um único comentário no Instagram virou a sequência mais insana de eventos que já vi, mentiras, capturas de tela, polícia e um bebê chamado DJ. Digamos apenas que a verdade não precisou da minha ajuda para alcançar, ela correu sozinha. Eram 3 horas da manhã durante a missão, o tipo de silêncio em que até o gerador parece ruído de fundo. Eu estava sentado na minha pequena caixa de metal, telefone ligado na tomada, meio adormecido e rolando o feed sem pensar. A internet aqui é péssima, então a gente aprende a aproveitar o que consegue, normalmente memes, mensagens antigas ou fotos de casa. Naquela noite abri o Instagram sem esperar nada novo, mas vi uma publicação que fez meu cérebro travar. 3 meses grávida, mal posso esperar para receber todo aquele dinheiro militar, #garantir a bolsa. A foto parecia coisa de propaganda de loja, balões rosa e azul, a mão dela na barriga e um sorriso como se tivesse ganhado na loteria. A legenda me acertou mais forte que o sol do deserto, 3 meses de gestação. Eu fiz a conta, depois fiz de novo. Eu estava em missão havia 8 meses. A última vez que a vi foi em janeiro, agora era setembro, eu estava sentado em um país onde a temperatura à noite ainda chegava a 90 graus Fahrenheit, comendo rações militares e aparentemente promovido a pai fantasma. Eu fiquei encarando o telefone, piscando, depois digitei o único comentário que me veio à cabeça, quem é o pai? Enviar. Não achei que seria grande coisa até que meu telefone começou a vibrar como possuído, notificações surgindo como torneira quebrada, comentários explodindo, gente me marcando, rindo, discutindo, fazendo a matemática em tempo real. Alguém escreveu, mano, ele não está em missão? Outro disse, a matemática não fecha. Em minutos a seção de comentários dela virou uma zona de guerra digital. Meu colega Ramírez estava de vigia comigo, viu minha cara e perguntou o que houve. Eu respondi, minha namorada acabou de anunciar uma gravidez. Ele piscou e disse, parabéns, exceto que você está aqui há 8 meses. Os olhos dele arregalaram. Ele disse, cara, sério isso? Sério. Ele pegou o próprio telefone, rolou a tela e assobiou, mano, ela está sendo detonada, todo mundo te marcando, isso vai viralizar. Eu chequei de novo, já eram centenas de comentários. Alguém fez captura de tela do meu comentário e postou no Facebook e depois no Twitter. Em meia hora já tinham memes tipo, quando a matemática da missão não fecha, ou reviravolta, concepção imaculada. Quando meu turno terminou eu tinha mais de 70 mensagens, amigos, primos e até um cara do ensino médio com quem não falava há anos. Minha mãe me ligou às 3 da manhã no horário dela, em pânico. Meu sargento me chamou mais tarde e perguntou se eu precisava conversar com alguém. Eu disse, talvez com um padre. A melhor parte, a mãe da Riley, Debra, comentou na publicação antes de ela ser apagada, muito orgulhosa da minha menina, Drake será um ótimo pai. Drake, não Max. Eu sou Max. Isso foi a cereja do bolo. Achei que estava alucinando de sono, mas não, todo mundo viu, capturas de tela por toda parte, a internet não perde nada. Riley deve ter percebido o que estava acontecendo porque tentou apagar a publicação, mas o telefone dela aparentemente travou no meio da explosão. As pessoas pegaram as edições ao vivo e repostaram tudo. Ela ficou presa num purgatório digital tentando apagar um escândalo enquanto 10.000 desconhecidos preservavam ele para sempre. As mensagens continuavam chegando. Alguns mandaram apoio, outros mandaram memes, alguns enviaram capturas de conversas privadas onde ela dizia às pessoas que eu estava de boa com tudo isso. Ah, eu estava de boa sim, de boa o suficiente para salvar cada captura de tela. De manhã ela deixou a conta privada, mais tarde demais, as imagens estavam por toda parte, até páginas que eu nem seguia estavam repostando. Um meme tinha meu comentário em letras enormes, quem é o pai, sublinhado com emoji de riso. Eu mostrei ao Ramírez e ele quase engasgou no café da manhã, mano, você está famoso. Eu respondi, famoso por ter a namorada mais idiota do planeta. Mais tarde minha irmã Briana me mandou mensagem, você está bem? Mamãe está surtando. E também, Debra está lá defendendo a filha como se fosse a Virgem Maria. Eu respondi,
Fala para ela que estou bem, só assistindo o mundo pegar fogo em tempo real fiquei atualizando o perfil da Riley, esperando outra declaração, e ela fez uma história, fundo preto, texto branco, as pessoas são tão cruéis, Max e eu estamos felizes. Nem todo mundo precisa saber da nossa vida, parem de me atacar. Certo, por que anunciar sua falsa gravidez para a internet inteira com certeza era algo muito privado. Ramírez me olhou e perguntou, e aí, o que você vai fazer? Eu dei de ombros, nada, ainda não, deixa ela cavar. E ela cavou, muito. Naquela noite eu estava deitado revisando tudo de novo, as fotos, as legendas, o comentário da Debra, o nome Drake, cada detalhe gritando desastre. Eu estava impressionado, é preciso um tipo especial de estupidez para tentar armar uma gravidez enquanto o namorado está em outro continente. Eu ri comigo mesmo, tranquei o telefone e me recostei. Acho que o corretor automático deve ter engravidado ela de 3 meses enquanto eu comia poeira no deserto. Amanhã eu descobriria o quanto esse caos realmente ia fundo. Amanhã chegou rápido. Acordei com o telefone vibrando sem parar de novo. De alguma forma Riley conseguiu piorar tudo durante a noite. Ela postou outra história, uma confissão, desta vez mais longa, cheia de linguagem dramática e falsa sinceridade. A todos que estão espalhando rumores, por favor parem, eu cometi um pequeno erro de digitação no meu anúncio. Estou apenas com 3 semanas e não 3 meses. Meu namorado Max e eu estivemos juntos recentemente durante a última licença dele. Ele está fazendo piadas nos comentários porque esse é o nosso relacionamento. Por favor sejam gentis, gravidez já é emocional o bastante. Ela ainda adicionou aquela frase clássica que as pessoas usam quando são pegas mentindo. Tem sido um período estressante, só quero positividade. Eu encarei aquilo sério. Positividade, hein? Tenho certeza que foi isso que o teste dela mostrou também. Ramírez estava sentado na minha frente bebendo café instantâneo. Eu entreguei o telefone para ele. Ela postou de novo. Ele leu e bufou. 3 semanas. Mano, ela parecia que tinha engolido uma bola de vôlei naquelas fotos. Exatamente, eu disse, se aquilo é 3 semanas, eu estou há 3 semanas de me aposentar. Os comentários estavam cruéis desta vez, ninguém acreditou. Garota, isso não é um inchaço, isso é um trimestre inteiro. Ela está tentando acelerar a maternidade. Imagine achar que soldados podem se teletransportar para casa. Cada resposta desmontava a história falsa dela. Estava se espalhando mais rápido do que antes. Ao meio-dia ela desativou os comentários e trancou a conta de novo. Por cerca de 2 horas ficou tudo quieto. Então ela entrou ao vivo. Eu quase não assisti, mas Brianna me mandou mensagem, vai ver a história dela, você vai me agradecer depois. Então eu fui. A tela carregou mostrando Riley no carro, lágrimas falsas escorrendo no rosto, rímel borrado na medida certa para parecer real. A voz dela tremia do jeito que treme quando alguém tenta chorar de propósito. Eu não acredito que a internet está me atacando, ela disse entre fungadas falsas. Max não faz ideia do quanto tem sido difícil ser namorada de militar, ele nunca está aqui por mim, ele é emocionalmente frio e distante, e eu tive que fazer tudo sozinha. Eu ri tão alto que Ramírez virou para olhar. Ela continuou arrastando meu nome como se estivesse fazendo teste para um reality show. Quando alguém está em missão, as pessoas não veem o dano emocional que isso causa. Eu basicamente fui uma namorada solteira, eu estava sofrendo. Então ela disse, Drake me entende de um jeito que Max nunca entendeu. Silêncio. Até o chat parou por um segundo antes de explodir em comentários. Quem é Drake, garota? Você acabou de falar Drake. Ela piscou rápido, claramente percebendo o que tinha feito, os olhos correndo de um lado para o outro como se procurasse uma saída. Drake é meu terapeuta, ela gaguejou. Sim, meu terapeuta Drake, estamos fazendo sessões online, foi isso que eu quis dizer. O chat não acreditou. Alguém comentou, terapeutas normalmente não engravidam suas pacientes, querida. Outro disse, então seu terapeuta tem lista de presentes de chá de bebê? Ela encerrou a live de repente, provavelmente percebendo o buraco que cavou. 10 minutos depois minha irmã Brianna me mandou uma gravação de tela, caso ela tente apagar, de nada. Eu assisti 2 vezes, cada vez mais engraçado. Minha namorada tinha acabado de confessar a traição ao vivo no Instagram e tentou consertar com uma mentira pior que a primeira. Então veio a mensagem que acabou com tudo, um aviso da Jade, melhor amiga da Riley, aquela que sempre estava por perto quando morávamos juntos, aquela que defendia a Riley não importa o que. A mensagem começou com, eu não aguento mais. Eu soube na hora que era sobre a Riley.
Ela escreveu, eu disse para ela que isso era estúpido, ela está com o Drake desde maio, ela disse que você nunca descobriria porque está no exterior, me desculpa, eu não queria me envolver. Eu fiquei sentado lendo aquilo, deixando afundar. Drake, meu vizinho, o cara a quem pedi para ficar de olho nela enquanto eu estava fora, que apertou minha mão e disse, não se preocupa mano, eu cuido dela. Sim, ele cuidou mesmo, da frente e de trás. Eu respondi para Jade, obrigado, acho que meu vizinho está levando mais que o meu lixo. Comecei a salvar todas as capturas de tela, guardando cada mensagem. Eu já não estava mais com raiva. Eu estava calmo, calculista, como um soldado em missão, só que em outro campo de batalha. Ramírez me olhou do outro lado do quarto. Você está bem, mano? Estou ótimo, eu disse. O que você vai fazer? Eu sorri, esperar, deixar ela achar que está ganhando. Gente barulhenta sempre erra primeiro. E ela errou. Cada publicação, cada live, cada mentira, ela mesma estava se enterrando enquanto a internet ria. Eu sentei ali na minha cama rolando as capturas de tela, já planejando meu próximo passo. Meu terapeuta, meu vizinho e a cliente dele não faziam ideia do que estava por vir. Amanhã eu começaria a cavar mais fundo, porque se Riley achou que mentir sobre um bebê ia me prender, ela esqueceu com quem estava lidando. Eu sou soldado, não perco batalhas. Eu só esperava o momento certo para agir, então quando acordei na manhã seguinte e vi uma notificação do Facebook de Drake Morrison, eu já sabia que seria alguma idiotice. Aquele homem não saberia soletrar responsabilidade nem se você desse as 10 primeiras letras, e agora ele aparentemente tinha coragem de me mandar mensagem diretamente. Ei mano, eu sei que isso parece ruim, mas você precisa entender uma coisa, Riley estava sozinha, você deixou ela sozinha por meses, o que você esperava? Eu estive lá por ela quando você não estava, o bebê merece um pai presente, seja o homem melhor e deixa-la ir, eu vou cuidar deles. Ele realmente enviou isso, como se fosse o herói de um romance barato. Eu li 2 vezes e ri tão alto que o cara do beliche ao lado perguntou o que houve. Nada, eu disse, só recebi uma mensagem de um cara que acha que pode criar a namorada de outro e chamar isso de trabalho voluntário. Eu fiz captura de tela de tudo, com horário e tudo mais, depois enviei para Brianna, para minha mãe e para Ramírez. Eu escrevi na legenda, encontrei o idiota da vila. Ramírez respondeu, o mano está desempregado e agora falando sobre paternidade, ele não consegue nem cuidar de uma planta. E era verdade. Drake era o tipo de cara que pegava minhas ferramentas emprestadas, meu cortador de grama e uma vez até pediu a senha do meu Wi-Fi porque ser adulto é caro. Ele sempre tinha uma nova ideia de negócio que nunca ia para lugar nenhum. Uma semana era revender tênis, na outra um canal no YouTube chamado Mente em Evolução, onde ele gravava vídeos motivacionais sobre disciplina enquanto morava sem pagar aluguel no antigo apartamento da mãe. Riley achava ele fofo, eu achava ele uma conta em atraso ambulante. E agora ele queria que eu deixasse ela ir. Eu nem respondi, não precisava. Em vez disso, mandei a captura para o grupo de missão. Em minutos se espalhou como fogo. Alguns colegas transformaram em meme. Quando você rouba a namorada de outro cara, mas ainda quer que ele pague pelo bebê. Minha mãe me ligou mais tarde naquele dia. Max, você não vai acreditar, ela disse. Débora me ligou. Eu suspirei, claro que ligou. O que ela queria? A voz da minha mãe baixou como se estivesse com vergonha só de repetir. Ela disse que você abandonou Riley e que o bebê precisa de um pai estável. Aparentemente Drake é esse pai agora, e ela acha que você deve apoiá-los financeiramente já que ganha bem no exército. Eu realmente ri. Então ela quer que eu pague para ele criar o próprio filho? Basicamente. Felizmente minha mãe gravou a chamada. Quando ela reproduziu, eu mal acreditei no quão delirante Débora soava. Débora disse, seu filho precisa agir como um homem, ele deixou minha filha sozinha, ela tinha necessidades, emocionais e outras. Minha mãe respondeu, ele estava em missão, Débora. Débora retrucou, isso não é desculpa, Drake assumiu, ele tem sido como um marido para ela. Minha mãe finalizou, você quer dizer enquanto ela ainda tinha um namorado? Débora, cada vez mais cheia de si, respondeu, detalhes não importam, o que importa é que o bebê precisa de apoio. Detalhes não importam, esse deveria ser o lema da família deles. Eu disse para minha mãe bloquear a mulher, ela disse que já tinha bloqueado. Naquela noite recebi outro e-mail, dessa vez de um suposto advogado. O endereço parecia suspeito demais, parecia feito em site gratuito. O assunto era aviso legal, ação imediata necessária.
Dentro havia a lista mais ridícula que já vi: pagamentos mensais por sofrimento emocional, metade do valor da casa deles, minha casa, comprada anos antes de eu conhecer Riley, cobertura contínua de seguro de saúde, um pedido de desculpas por humilhação pública, $10.000 para suprimentos do bebê. Eu encaminhei diretamente ao meu oficial jurídico. O homem riu tanto que precisou enxugar lágrimas. Deixa eu ver se entendi, ele disse. Ela está exigindo benefícios por um bebê que você não poderia ter concebido porque estava do outro lado do mundo? Exatamente. Ele balançou a cabeça. Ela é insana, não se preocupe, se ela levar isso adiante, vai ser motivo de piada no tribunal. Algumas horas depois Riley postou algo de novo, uma nova foto em preto e branco, música dramática, segurando a barriga com a legenda: alguns homens fogem quando as coisas ficam difíceis, homens de verdade permanecem e constroem. Acho que Drake finalmente encontrou utilidade para aqueles discursos motivacionais. Eu continuei salvando tudo, cada post, cada comentário, cada mensagem. A essa altura ela mesma escrevia minha defesa. Mais tarde naquela noite, Drake também postou algo, uma foto dele segurando uma chave inglesa com a legenda: consertando o que outros quebraram. Mano, você nem sabe consertar uma torneira. Eu rolei os comentários, seus bots animando ele, chamando de homem de verdade por assumir. Eu quase tive pena deles, quase. Então recebi outra mensagem da Jade: Débora está dizendo para todo mundo que você sumiu, ela está dizendo que você prometeu casar com Riley e depois desapareceu. Eu respondi: sim, desapareci em uma zona de guerra. Ela respondeu: eu sei, é loucura, Riley está convencida de que você vai rastejar de volta quando vir o bebê. Essa foi a parte mais engraçada, eles ainda achavam que eu iria querer voltar para aquele caos. Eu permaneci calmo, mas por dentro já estava planejando documentos, preparação legal, provas de propriedade, tudo. Eles estavam jogando damas enquanto eu arrumava o tabuleiro de xadrez. Na semana seguinte garanti que todo oficial da base responsável por assuntos pessoais tivesse documentação de que Riley e eu não éramos casados, não estávamos noivos e que ela não estava nos meus benefícios. Eu até registrei uma declaração oficial dizendo que ela poderia tentar fraude. O jurídico da base analisou e carimbou: boa decisão. Eles disseram: ela não pode usar seu nome para nada agora. Perfeito. Eu já não estava mais com raiva, eu estava me divertindo. Ver Riley postar frases de amor sobre o homem dela enquanto Drake repostava vagas de emprego nas quais nunca se candidataria era como assistir ao reality show mais idiota de todos os tempos. Enquanto isso, Débora continuava ligando para minha mãe e deixando recados do tipo: seu filho está destruindo uma família, aquele bebê precisa de 2 pais. Sim, pena que os 2 são idiotas. No fim da semana eu tinha cada prova necessária salva, datada e com backup duplo, capturas dos posts de Riley, mensagens do Drake, gravações da Débora, até o e-mail do advogado falso. Eles achavam que estavam me enganando. Não tinham ideia de que eu já tinha montado um caso forte o suficiente para esmagá-los só com papelada. Eu olhei para minha pasta cheia de arquivos e sorri. Ela quer que eu pague pensão por um bebê concebido enquanto eu desviava de tempestades de areia? Tá bom. Próximo passo: voltar para casa e terminar isso cara a cara. Uma semana depois eu estava em um voo de emergência de volta aos Estados Unidos. Não contei a ninguém além do meu comandante. Durante todo o caminho eu pensava no que encontraria me esperando. Eu estava pronto, cansado de assistir ao circo de longe. Tinha sido paciente o bastante, era hora de limpar a casa. Quando pousei, fui direto do aeroporto para minha casa. Meu coração batia forte não por nervosismo, mas por antecipação. O chaveiro que eu tinha agendado antes mesmo de sair da base já estava lá fora me esperando. Você é o proprietário? Ele perguntou. Sou, eu disse, e está prestes a ser só eu novamente. Quando a porta abriu, o cheiro foi a primeira coisa que me atingiu: perfume barato, aromatizador e algo queimado. A sala parecia outra casa completamente. Minha arrumação limpa tinha sumido, substituída por caos. A cadeira gamer do Drake estava bem no meio, como se fosse o trono dele, fios por toda parte, comida pela metade na minha mesa de centro, um cobertor no meu sofá que com certeza não era meu. Então eu vi, pendurado acima da TV, futuro Sr. e Sra. Morrison em letras douradas. O sobrenome dele. O meu não estava em lugar algum. As paredes estavam cheias de fotos do bebê, imagens do ultrassom, bilhetes com legendas como mal posso esperar para conhecer você, DJ. Eu parei um segundo. DJ. Eu não sabia o que significava até ler um bilhete na geladeira: Bebê Drake Jr., também conhecido como DJ, Coração Azul.
Eu realmente ri. DJ, eu disse em voz alta. Isso significa o quê? Drake desempregado? Continuei andando até o quarto. Foi ali que minha paciência estourou. Minhas roupas empurradas para um canto, os posteres motivacionais dele na minha parede. Lute, esforce-se, nunca desista. Muito papo para um cara que desiste de empregos mais rápido do que leite estraga. Enquanto eu pegava minhas coisas, notei um caderno enfiado debaixo da cama. Eu puxei. Capa rosa, flores, minha jornada de gravidez. Abri esperando anotações melosas. O que encontrei me fez sorrir como um homem prestes a dar checkmate. Página após página ela tinha escrito seus planos, como descobriu a gravidez em julho, como contou ao Drake imediatamente, e a frase que selou tudo. Drake disse que devemos esperar até Max estar mais tempo em missão para que ele não possa contestar nada. Militares se ferram no tribunal, este bebê vai garantir o dinheiro. Ela realmente escreveu garantir o dinheiro. Eu fotografei cada página, frente e verso. Depois me sentei na minha própria mesa e esperei. Cerca de 1 hora depois ouvi chaves na porta, vozes, risadas dela, murmúrios dele. Eles entraram com sacolas. No meio da conversa, eu disse para a mamãe que Max não volta até o Natal, estamos tranquilos. Riley congelou quando me viu sentado ali. O rosto perdeu a cor. Max? Eu sorri, surpresa. Sentiu minha falta? Drake parou atrás dela, segurando uma sacola como se fosse um escudo, parecia uma criança pega roubando biscoitos. Mano, eu posso explicar, ele gaguejou. Eu me levantei. Você realmente não pode, mas vá em frente, quero ouvir. Riley imediatamente ativou o choro falso, dando passos como se estivéssemos em um filme. Amor, você está em casa, eu estava com tanto medo, Drake só estava ajudando você. Eu a cortei, sim, eu li seu diário de gravidez, ótima história, aliás. A mandíbula dela caiu. Você revirou minhas coisas? Minha casa, minhas coisas, meu direito. Drake tentou inflar o peito. Ei cara, sem desrespeito, somos todos adultos aqui. Adultos? Eu ri. Você está desempregado, morando na minha casa com a minha namorada, criando seu próprio bebê. A única coisa adulta que você fez foi se chamar de adulto. Ele ficou vermelho. Tecnicamente é a casa dela também, ela vive aqui. Não no papel, não é, eu interrompi. O nome dela não está na escritura, nem nas contas, nada. O tom de Riley mudou imediatamente de falso e suave para totalmente autoritário. Isso é abuso financeiro. Eu moro aqui há 2 anos, eu tenho direitos. Sim, o direito de ir embora. Ela pegou o telefone e colocou no viva voz. Mãe, ele está aqui, ele está me expulsando enquanto estou grávida. A voz de Deborah explodiu do telefone. Coloque ele na linha. Max, você vai sustentar esse bebê, ouviu? Eu respondi calmamente. Senhora, não vou discutir isso com a senhora. E não vou pagar pelo filho de outro homem. Você vai fazer o sargento pagar, ela gritou. Drake não pode trabalhar por causa das costas. Eu suspirei. Não sou sargento, senhora, mas perto disso. Além disso, as costas dele pareciam ótimas quando ele estava na minha cama. Riley arfou. Você é cruel. Só estou sendo factual. Em minutos ela chamou a polícia. 2 policiais apareceram, calmos e profissionais. Eu expliquei a situação, mostrei toda a papelada, escritura, contas, meus registros de missão, as capturas, e sim, o diário. Os policiais folhearam tudo, fazendo anotações. Um olhou para Riley e Drake. Senhora, esta é propriedade legal dele. Seu nome não está na escritura e você não aparece em nenhuma conta ou correspondência aqui. Riley cruzou os braços. Eu vivo aqui há 2 anos, eu tenho direitos. Isso torna a situação civil, disse o policial, mas como você não tem nenhuma prova de residência, neste momento é invasão. Vamos documentar e aconselhá-lo a iniciar o despejo formal. Ele se virou para mim. Senhor, o senhor pode dar a eles um curto período de tolerância para pegar os pertences com nossa supervisão, depois disso registre a papelada no tribunal. Se eles retornarem, procede como invasão. Entendido, eu disse. A mandíbula de Riley caiu. Você vai deixar ele expulsar uma mulher grávida? O policial suspirou. Ele não está expulsando você, senhora. Ele está dando 24 horas com acompanhamento policial. Isso é mais do que a maioria faria. Ele levantou o diário dela, especialmente considerando esta parte sobre garantir o dinheiro. Ela congelou. Toda a luta sumiu do rosto, caiu de joelhos e começou a berrar como uma criança em birra. Você não pode fazer isso. Você não pode. Drake ficou parado olhando para o chão.
em silêncio, até os policiais pareciam entediados. Um murmurou: "Senhora, por favor levante-se, você está grávida." Eu apenas me encostei na parede, braços cruzados, calmo como sempre. Assistir eles arrumando aquela bagunça era como ver palhaços esvaziando. Drake tentou levantar a cadeira gamer e quase tropeçou no fio. Riley ficou resmungando sobre homens tóxicos e karma. Quando finalmente saíram, eu troquei as fechaduras e chamei uma empresa de limpeza. A última coisa que eu disse enquanto eles desciam a garagem foi simples: "Você achou que eu voltaria chorando, eu voltei com um chaveiro." E assim, minha casa era minha de novo. Na manhã seguinte, Riley e Drake tinham se mudado para o apartamento de um quarto da Débora, 3 adultos, um bebê ainda não nascido, zero lógica, de acordo com Brianna, que ainda seguia a conta reserva da Riley só pela diversão. Débora postava fotos de união familiar que pareciam mais fotos de ficha criminal, dava para praticamente sentir o estresse pela tela. Drake dormia em um colchão inflável na sala, Riley reclamava do barulho, Débora reclamava da energia. Acho que o karma veio com paredes finas e sem ar-condicionado. Eu não entrei em contato, não precisava, caos não precisa de plateia. 2 dias depois meu telefone tocou, número desconhecido. Contra meu bom senso, eu atendi. "Max, é a Débora," ela disse já cheia de raiva. "Você precisa deixar Riley e Drake voltarem para casa, ela está grávida e estressada e você os deixou sem ter para onde ir." Eu me recostei na cadeira. "Isso não é problema meu. Se você não deixar, eu vou te processar por colocar uma grávida em risco." Eu ri. "Boa sorte com isso, Débora. Tenho capturas de tela, relatórios policiais e um diário de gravidez dizendo que o bebê garantiu o dinheiro." "Tem certeza que quer ir ao tribunal com isso?" Ela desligou sem dizer mais nada. Isso deveria ter terminado ali, mas Riley aparentemente achou que insistência era o ponto forte dela. 3 dias depois recebi uma ligação da minha unidade nos Estados Unidos. Eu estava de licença e passei lá só por rotina, mas a voz do oficial de serviço soava estranha. "Especialista, temos uma situação." Fui até a base. Quando cheguei ao portão, lá estava Riley, grávida, segurando uma pasta e chorando sob comando. Os seguranças mantinham distância como se ela fosse contagiosa. "Ela diz que é sua esposa," o oficial explicou. Eu quase ri. "Senhor, eu não sou casado, aquela mulher não é nem minha noiva." Ele ergueu a sobrancelha. "Sim, imaginamos, ela está aqui há 1 hora dizendo que você abandonou ela e o bebê." Claro que estava. Eu me aproximei, mantendo a calma. "Riley, vá para casa, isso não vai funcionar." O rosto dela se contorceu. "Você não pode me ignorar para sempre, você tem uma responsabilidade." "Responsabilidade pelo quê?" Eu perguntei. "Pelo bebê." "Pelo bebê que foi concebido enquanto eu estava em outro hemisfério?" Os guardas riram, até o oficial mordeu o lábio para não rir. Ela apontou para a barriga. "Este é seu filho." O guarda do portão disse: "Senhorita, ele está em missão há 8 meses." Ela piscou, claramente sem esperar que alguém soubesse matemática básica. "Senhora," disse o oficial finalmente, "vou pedir que se retire, você está causando uma confusão." Riley começou a chorar mais alto, como se estivesse fazendo teste para a novela. "Isto é abuso emocional." Eles a escoltaram para fora da base enquanto ela gritava sobre ir para a mídia. Enquanto isso, Drake não estava nada bem. A mãe dele, Catherine, finalmente descobriu. Aparentemente ela viu a publicação viral e me ligou pessoalmente. "Max," disse ela, a voz tremendo de vergonha, "eu sinto muito, eu o criei melhor que isso." Ele me disse que estava namorando alguém, mas eu não sabia que era sua namorada. "Estou enojada." "Não se preocupe, senhora," eu disse, "ele está aprendendo consequências." Ela suspirou. "Ele está morando na minha propriedade de aluguel sem pagar nada, vou despejá-lo." Boa decisão. E assim, Drake perdeu sua última rede de segurança. Catherine postou uma declaração pública alguns dias depois para esclarecer: "Eu não apoio as ações do meu filho nem o relacionamento dele com Riley, ele foi instruído a deixar minha propriedade." Aquilo viralizou também. Acho que nem mesmo o terapeuta falso da Riley conseguiria ajudá-la a atravessar aquele nível de humilhação pública. Sem ter para onde ir, eles tentaram ser criativos. Jade me enviou um link à noite com um "você precisa ver isso." Era um GoFundMe intitulado "Ajude uma família militar em dificuldade, mulher grávida abandonada precisa de apoio." A descrição dizia: "Depois de ser abandonada por seu parceiro em missão, Riley está criando seu bebê sozinha com a ajuda de seu amoroso namorado Drake. Eles perderam a casa e não têm para onde ir. Cada dólar ajuda esta futura família a se reconstruir."
tenho que admitir, mentir era a única coisa que eles faziam com esforço total. A página tinha uma foto deles sentados no sofá da Débora. Riley segurava a barriga como se fosse pôster de filme, Drake ao lado parecendo ter acabado de lembrar que o aluguel vence. Meta, $25.000. Arrecadado, 12. Então notei a última frase da descrição, cada dólar irá para suprimentos do bebê e taxas legais para a luta de Riley por justiça. Justiça. A mulher falsificou uma linha do tempo de gravidez como se fosse problema de álgebra. Então fiz o que qualquer homem sensato faria, deixei um comentário. Aqui estão algumas provas para o seu caso legal. O post original da Riley, quando ela anunciou sua gravidez de 3 meses enquanto eu estava em missão havia 8, façam a matemática. Anexei a captura e publiquei. Demorou cerca de 10 minutos para o GoFundMe desaparecer. Jade me mandou mensagem, rindo tanto que nem conseguia digitar, você deu um estalo Thanos no golpe deles. Em poucas horas as pessoas compartilhavam meu comentário em todas as plataformas. O consenso era unânime, não mexa com alguém que tem comprovantes em nível militar. Mais tarde naquela noite, rolei minhas fotos pela última vez, posts da Riley, mensagens do Drake, ameaças da Debra. Tudo parecia um filme ruim que finalmente terminara. A arrecadação dele sumira, suas reputações queimadas e a família perfeita reduzida a viver da paciência de Débora e do que Drake conseguisse roubar da despensa da mãe. Fechei o telefone, recostei e sorri. A arrecadação fez dinheiro suficiente para comprar ao DJ um pacote de fraldas e talvez um pouco de noção. Achei que seria a última vez que ouviria falar deles por um tempo. Acontece que delírio não tem botão de desligar. Algumas semanas depois recebi um e-mail do Sistema de Registros de Elegibilidade de Dependentes do Departamento de Defesa, o Escritório de Benefícios. O assunto era verificação de cônjuge. No início achei que fosse spam. Depois abri. Prezado especialista Kennedy, recebemos uma solicitação de benefícios de dependente em seu nome. A solicitante, Riley Brooks, alegou relacionamento de união estável. Eu só fiquei olhando para a tela. União estável? Nunca fomos casados, nunca nem fomos noivos. O único anel que ela tinha era o que ela mesma comprou e postou online com a legenda me presenteando porque eu mereço. Liguei imediatamente para o escritório de benefícios. Sim, preciso denunciar tentativa de fraude. A mulher no telefone deu uma risadinha, e imaginei, senhor, a solicitação diz que vocês moram juntos há 3 anos. Isso é engraçado, eu disse, porque por 8 desses meses eu estava morando num deserto do outro lado do mundo enquanto ela brincava de casinha com meu vizinho. Ela deu uma risada pelo nariz, por favor envie qualquer prova que tenha. Então enviei, capturas, registros de missão, até o post dela ostentando o próprio anel. Incluí a legenda onde ela literalmente escreveu Rainha Independente, não preciso de homem. Solicitação negada em 24 horas. Uma semana depois Riley recebeu exatamente o que merecia, uma carta do jurídico da base. Aparentemente o sistema de benefícios marcou a solicitação dela como suspeita e enviou diretamente para o setor legal. Eles analisaram e emitiram um aviso oficial por tentativa de fraude de benefícios. Como eu sei? Porque ela postou. Ela enviou uma foto da carta para o Instagram com a legenda perseguida por amar um soldado, a América está quebrada. Sim, a América está quebrada mesmo, principalmente porque você continua tentando enganá-la. Enquanto isso, a queda de Drake tinha oficialmente passado de divertida para patética. O nome dele estava em todo lugar por causa das capturas que eu tinha postado meses antes. Aparentemente cada empregador que pesquisava o nome dele encontrava aquilo. Jade me mandou mensagem. Ele foi rejeitado em 4 empregos, até o Walmart disse não. Eu verifiquei o Facebook só para ver. A página dele estava cheia de frases vagas como pessoas adoram derrubar quem está tentando construir. É difícil construir quando você usa o alicerce dos outros, mano. A família de Riley estava cansada dela. Débora parou de defendê-la online, provavelmente porque o proprietário reclamou da constante confusão. Nessa época Riley estava com cerca de 7 meses de gravidez e percebendo que o homem de verdade dela não podia pagar nem vitaminas pré-natais. Mas em vez de encarar a realidade, ela decidiu procurar outra. Entra em cena Liam, um homem divorciado de 45 anos que ela conheceu no Tinder. Eu não teria acreditado se o próprio Liam não tivesse me mandado mensagem. Ei cara, escreveu ele, você não me conhece, mas saí com sua ex, só queria dizer o que você viu nela. Ele anexou capturas da conversa deles. A foto de perfil de Riley era o mesmo ensaio de gravidez reciclado com a legenda radiante e grata.
A Bill dizia, grávida e orgulhosa, procurando um homem de verdade que entenda a responsabilidade. Nas mensagens, ela convidou Liam para jantar. 10 minutos depois do início da refeição, ela começou a falar sobre construir uma família e criar DJ juntos. Ele disse que achou que ela estava falando de um cachorro. Ela disse não, Drake Jr. Liam respondeu, então você está nomeando o bebê depois do seu ex, com quem você traiu seu primeiro ex. Ela aparentemente sorriu e disse sim, DJ, soa fofo, né? Aí veio a parte pior, ela perguntou se ele consideraria adotar o bebê depois que nascesse, no primeiro encontro. Liam disse que ela até pediu para ver os extratos bancários dele para provar que ele era sério quanto a ser um provedor. Ele foi embora antes da sobremesa. Ele me disse, não sei de que novela você escapou, cara, mas parabéns. Eu mandei um emoji de joinha e respondi, você desviou demais do que a sobremesa. Minha amiga Hailey postou sobre isso também, homens têm medo de mulheres fortes e com padrões. É claro, mulheres fortes normalmente não saem por aí fazendo compras de padrasto antes de o bebê nascer. Nessa altura a cidade inteira conhecia a história deles. Pessoas no mercado cochichavam quando ela passava. Drake ficava em casa a maioria dos dias dizendo que estava focando na saúde mental, tradução, evitando contato visual com qualquer um que soubesse da história. Eu não poderia ter planejado o karma melhor nem se tentasse. Assistir eles se queimarem sozinhos enquanto eu ficava quieto foi a melhor vingança. Eu já disse uma vez e repito, imaginar pedir para um cara ser padrasto antes do bebê nascer é acelerar a velocidade das más decisões. Quando chegou fevereiro, Hailey estava quase para dar à luz. As postagens dela tinham diminuído. Eu nem pensava mais nela. Eu tinha voltado à rotina, trabalhar, correr, dormir, realmente viver de novo. Mas uma manhã Brianna me mandou uma mensagem só dizendo, você vai amar isso. Em anexo estava uma captura do Facebook, o novo post da Hailey, bem-vindo ao mundo, meu lindo menino Drake Jr., DJ, tudo da mamãe, DJ. Ela realmente fez isso. Os comentários estavam insanos, metade dos seguidores antigos parabenizando, a outra metade fazendo piada, DJ tipo DJ de festa. Um cara escreveu, as primeiras palavras desse bebê vão ser vomp vomp. Mas a melhor parte, nem Drake nem Deborah foram marcados. Acontece que nenhum deles estava lá. Ela tentou ligar para Drake, ele não atendeu. Mandou mensagem para Deborah, sem resposta. As enfermeiras ajudaram ela a preencher os papéis e ela listou o pai como Drake Morrison não confirmado. 3 dias depois Drake finalmente apareceu, entrou no quarto do hospital segurando um buquê de flores murchas de posto de gasolina e disse, você tem certeza que é meu? Não parece comigo. Foi aí que o escândalo começou. Hailey jogou as flores, gritou sobre traição e abandono, depois exigiu um teste de DNA. As enfermeiras tiveram que acalmá-la. Ela acusou Drake de ser igual ao Max, fosse lá o que isso significava, e começou a gritar sobre homens de verdade assumirem responsabilidades. Drake gritou de volta que ela provavelmente nem sabia quem era o pai. Eles o expulsaram antes que a briga virasse um show completo. E como sempre, as enfermeiras falaram. Hospitais de cidade pequena sempre falam. Em uma semana a história estava em todo lugar. A parte que ninguém esperava, Hailey tinha mandado mensagens para outro cara a gravidez inteira, um sujeito chamado Joe, alguém que ela conheceu online. Depois do surto do Drake, Jade me mandou a prova, capturas de mensagens flertando. Joe morava em outro estado, não fazia ideia sobre o Drake e sumiu no segundo em que ela mencionou o bebê. Quando Drake descobriu, foi isso. Ele juntou suas coisas, ou o pouco que tinha, e foi embora. Sem adeus dramático, sem explicação, só desapareceu. Deborah tentou virar a narrativa dizendo que a vida tinha sido injusta com a filha. Ninguém escutou. Até as amigas dela pararam de atender ligações. Meses depois ouvi que Hailey estava trabalhando em um quiosque de shopping vendendo capas de celular. A ironia era perfeita. Ela costumava se gabar de ser esposa de militar, e agora tentava convencer adolescentes a comprar capas brilhantes pela metade do preço. Drake estava lavando pratos em outro estado, aparentemente discutindo com o gerente todos os dias. Eles se bloquearam nas redes sociais, mas não conseguiam parar de falar mal um do outro. Hailey culpava ele por deixá-la na pobreza, Drake culpava ela por arruinar a reputação dele. Eles mereciam um ao outro, mas nem isso conseguiam fazer direito. Eu estava livre. Completamente livre. A vida voltou ao normal, melhor que antes, pacífica, simples, sem drama.
Meses depois recebi uma notificação. Riley tinha me desbloqueado só para mandar uma mensagem. Espero que esteja feliz. Você arruinou minha vida. Eu fiquei olhando por um segundo, sorri e respondi. Qual vida então? Depois bloqueei ela de novo. Essa foi a última mensagem. Sem mais alegações falsas, sem mais histórias tristes, sem mais golpes. O circo finalmente deixou a cidade. Algumas semanas depois Jade me enviou uma última atualização. Riley ainda estava morando com Deborah tentando processar Drake por pensão que ele não podia pagar, enquanto a primeira palavra de DJ tinha sido mamãe. A segunda palavra dele foi prejuízo. A criança já sabia que eles jogaram jogos idiotas. A matemática não fechou e nem o plano deles.